Glória a Deus. Carta de Judas, amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus e conservado por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Aqui a carta de Judas, verso 3, a igreja. Como eu falei semana passada, começa ele se apresentando como servo. Ele percebe o privilégio e ele sabe que como servo, doulos, ele tem que fazer a vontade de Deus. E como servo, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que estar sempre submetido debaixo da direção, das diretrizes que Deus tem para a vida dele. Quando nós olhamos o início dessa carta, eu não vou falar teologicamente o que aconteceu no momento em que ela foi escrita, mas eu quero trazer uma palavra prática para nós nessa noite, para que sirva de bênção, para que sirva também para nós, em nome de Jesus, de escudo e broquel. E se alguém quiser conversar contigo, diga: não conversa, porque Deus quer falar conosco hoje. Amém? Então, queridos, a princípio Judas tinha uma intenção. Qual era a intenção de Judas? Era de mostrar assuntos sobre concernente à salvação que era comum a todos eles, de como Jesus, como Deus completou o projeto, como essa salvação nos dá acesso à vida eterna, nos dá acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, sobre as bênçãos de ser servo de Jesus. Mas aí ele percebe algo muito interessante, que devido aos falsos mestres que se introduziram na igreja, estavam conduzindo os irmãos, queridos, a irem para um caminho que estava afastando eles do propósito de Deus. Mas devido a esses falsos mestres que se introduziram dentro da igreja, e eles estavam conduzindo os irmãos ao abandono da fé. E aí Judas, por causa disso, foi incomodado pelo Espírito Santo trazer uma grande advertência para a igreja, aos chamados. Ele diz: olha, eu quero falar agora aos chamados, aos escolhidos, aos queridos, aos filhos de Deus, e que o diabo sempre tentou e vai sempre tentar de alguma forma levar a gente, os servos de Deus, perderem a fé. É por isso que Judas está chamando a gente para entrar numa guerra, para nós batalharmos por essa fé, que ele diz: olha, que de uma vez só foi entregue aos santos. Falei semana passada aqui, quero só recapitular aqui, porque nós vamos botar essa mensagem no YouTube, que essas pessoas que Judas está escrevendo não deixaram de acreditar em Deus, não deixaram de acreditar em Jesus, não deixaram de ir para a igreja, não deixaram de ler a palavra, não deixaram de dizer que eram servos de Deus. O caso aqui era que a verdadeira fé estava sendo deturpada, porque crer em Deus não se constitui somente saber da existência que tem um Deus, porque o próprio Tiago diz, o irmão de Judas, que está escrevendo essa carta, diz que os demônios acreditam em Deus. O que é que acontece com eles? Que estremecem. E aí todos nós temos fé. Todo mundo que nasce tem uma fé natural. O católico, o bandista, o espírita, o hinduísta, todo mundo tem fé. Mas a fé que está aqui, glória a Deus, que Judas está falando aqui, troque aqui a pilha. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: olha, eu quero falar para vocês da fé que de uma vez só foi nos dada, aquilo que de uma vez por toda já era comum para todos eles, o evangelho completo, a revelação de Cristo, que fala, que já foi manifestado, já foi revelado,
que todo mundo já sabe: salvação, perdão, graça, arrependimento, vida consagrada. E essa fé tão vivida, e que agora os servos tinham na sua existência, que transformavam seus estilos de vida, agora estava entregue a eles. Eles tinham recebido essa fé. Só que, como ainda hoje, naquela época, igualmente a hoje, muita gente vem para a igreja, mas espera algo novo, vem atrás de novidade, vem atrás de coisas que precisam ainda serem descobertas. E era justamente o que Judas está dizendo: olha, tenham cuidado por causa disso, está entrando gente no meio da igreja aí. E Judas está dizendo: estão acrescentando revelações, sonhos, visagens, profetadas, e essas coisas têm um único intuito só: separar vocês da fé verdadeira que Jesus de uma vez deu para vocês, que libertou, que transformou, que abençoou vocês. O que é que esses homens querem? É confinar vocês dentro de uma religiosidade, dentro de quatro paredes, para que vocês se tornem um sal dentro de um saleiro, um sal insolso, uma luz que está fora da iluminação que está apagada. E esses certos homens estão entrando dentro da igreja e estão de uma forma dissimulada, introduzindo heresias, problemas que vai acabar atrapalhando vocês. E aí, isso não é só agora. No começo de Atos dos Apóstolos, você vê lá Simão o mago, também querendo colocar uma doutrina estranha. Himeneu, lá em Timóteo, Paulo fala dele. Alexandre o latueiro, e Diótrefes, que João disse que ele queria ter a primazia. E quando João ia chegar nas igrejas ou na casa dos irmãos, ele dizia: ó, não receba esse homem chamado João. E aí Paulo, Tiago, Pedro, João, Judas vão dizer que são falsos apóstolos, porque eles estão distorcendo a verdade. Porque, vocês estão entendendo essa palavra? A verdade está sendo distorcida, e sempre foi assim. O diabo sempre atacou. Há uma luta, há uma guerra pela verdade. Isso é tão antigo que a gente vê lá desde o começo, quando Deus colocou o evangelho da salvação lá no Éden, quando Deus disse: olha, pode experimentar tudo aqui que eu fiz, o paraíso para vocês, não toque naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Veio Satanás e disse: ó, pode tocar, pode comer, você não vai morrer ali, querido. E desde então tem essa guerra, o diabo querendo distorcer a verdade. Por quê? Porque o diabo sabe, meu irmão, que a verdade liberta, que a verdade transforma, que Deus é verdade, que o Espírito é verdade, que Jesus chama-se de verdade, e que nós só podemos andar no caminho se nós tivermos e a verdade no íntimo. E Judas vai dizer: olha, esses homens vão chegar de uma forma dissimuladamente, com engano, com mentira, com falsidade. Esses não tiveram encontro com Jesus. Gente que o seu estilo de vida não foi transformado ainda. Por não ter sido transformado, sabe o que acontece, irmãos? Estavam dentro da igreja, mas vivendo uma vida totalmente oposta, contrária da vida daqueles que servem a Jesus. E que homens são esses que vão de uma forma sorrateira, vão, meu amado, converter e transformar, vão fazer a graça de Deus ser dissolvida. E por que é que eles fazem a graça de Deus? Como é que eles conseguem? Por que é que eles conseguem dissolver a graça de Deus dentro do meio da igreja, dentro do evangelho?
Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque Judas sabia aquilo que Paulo já tinha manifestado e revelado pelo Espírito Santo, que no meio da igreja tem 3 tipos de classes de homem, de ser humano. O primeiro era o homem natural. Capítulo 12, o que é que diz aí? Vamos lá ler, 1, 2, 3. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo tem muitos membros, todos os membros... Glória a Deus. Aí, querido, só que não é esse não, desculpa aí. É o carnal, o 3. Capítulo 3. Paulo vai dizer: eu não pude falar a vocês como gente o quê? Maduro. Foi capítulo 3, versículo 1. Desculpa aí, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Abra a sua Bíblia aí, capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, quando eu fui falar com vocês, eu não pude falar a vocês como homem espirituais, mas como menino. Então, 3 classes. A primeira é a classe dos homens naturais. É o homem almático. Gente que ainda não teve um encontro com Jesus. Gente que não teve o seu estilo mudado, sua forma de ser, sua forma de agir. Essas pessoas são os homens naturais, o almático, que vêm para o culto, não se convertem, não fazem compromisso com Jesus, convida ele vem no domingo. Esses homens naturais não aceitam as coisas do Espírito. Por quê? Porque na cabeça deles são o quê? Loucuras. Por quê? Porque ele não pode entender com a sua mentalidade. Porque as coisas do Espírito só são discernidas espiritualmente. E aí o homem que vem, o homem natural, vem para a casa de Deus. E aí ele tenta acessar, tenta compreender, tenta captar as coisas espirituais com o cérebro, com a mente, com os recursos da sabedoria humana. E tudo que ele consegue discernir vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é a totalidade da mente de Deus. E quando ele compreende isso, e aí ele tenta chegar até Deus, entender o desígnio, entender o que Deus age, entender a ação do Espírito. Quando ele tenta com a mente, ele esbarra. Ele pode ter filosofia, pode ter até teologia, pode ser até inteligente, ele pode ser até psicólogo, mas quando ele vai fazer, querido, aquele conhecimento, ele diz: não, isso é loucura, não dá para entender isso não. Primeiro, como é que Deus manda o filho dele morrer em nosso lugar? Como é que a gente vai salvar acreditando naquele sacrifício de um homem? Como é que o sangue nos purifica de todo pecado? Como é que nós somos perdoados? Como é isso? Com a mente natural, no psique dele, ele não consegue acessar, querido, porque tudo que ele entende parece coisa de gente louca, porque ele está usando só o discernimento natural. E quando ele faz isso, ele esbarra, meu irmão, nas coisas de Deus. Por quê? Porque com o cérebro, com a mente, com a cabeça natural, ele fica totalmente cego, ele não entende nada. Aí ele vem para o culto, aí ele vê gente sendo transformada, aí ele vê gente recebendo milagre, vê tanta coisa, mas a mente dele é o quê? Natural. Aí Paulo diz que tem outro homem, que é o homem chamado espiritual, o pneumático, que é aquele homem, querido, que não é mais almático, que não é mais natural, mas é o homem do Espírito, que consegue discernir. Aqui Judas é um homem espiritual, que consegue discernir a ação do diabo. Só que como Paulo, ele percebe que esse homem espiritual,
ele consegue discernir, ele consegue perceber, ele consegue ter contato com Deus, ele consegue compreender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo lhe revela. E mais só que além desses, Paulo vai descobrir, e por isso que Judas está dizendo: olha, eu estou com medo. Eu estava até querendo pregar outra coisa, mas eu estou vendo tanta gente se perdendo, porque no meio da igreja também tem os homens carnais. Como é esse homem carnal? É aquele que está no meio do caminho. Quem que acha que está no meio do caminho aí? Está caminhando, mas ainda é carnal. Ele ainda já dá, a preferência dele já é de Deus. Ele já consegue dar razão às coisas de Deus. Ele já entende que Jesus é o caminho, que Jesus pode perdoar, que o que ele compreende deve ser adquirido. Só que na mente dele ainda tem o processo, ainda é que ele é um pouco lento, ainda está sendo trabalhado. Ele já saiu daquela religião que ele vivia, já se batizou nas águas, ele até ceia, ele até se diz que é cristão, ele diz até que é discípulo de Jesus. Só que ele nem é um homem espiritual e nem é um homem natural. Olhe para quem está do seu lado e diga: eu estou entendendo, pastor. Estou entendendo. Porque ele nem é natural, que não conhece nada, e nem é uma pessoa espiritual que não compreende ainda as coisas e nem tem um discernimento total. Ele ainda já tem um relampejo da luz, ele já sabe algumas coisas do Espírito, ele até tem um desejo de seguir, ele dá até razão ao Espírito de Deus, ele até quer. Só, querido, ele ainda não é o homem espiritual. Aí, você vê exemplo, saiu o irmão lá da congregação, porque ele disse que a igreja não tinha fogo. É carnal, porque ele acredita que Deus, o Espírito Santo, só está trabalhando. E aí o homem carnal, ele só consegue sentir as coisas, só consegue o culto sensorial. Ele está sentindo os sentidos. Se o pastor estiver pregando assim, ó, aleluia, receba, receba, vamos lá, ele está dizendo: eita, Jesus está aqui nessa hora, o negócio está diferente. Mas se Deus estiver falando pelo Espírito, dentro da alma dele, ele está dizendo: meu Deus do céu, que hora vai acabar esse culto aqui? Porque o que ele quer é que está tudo aqui, mas se o pastor descer e começar a falar em línguas, e pegar na cabeça dele e dizer: eis que eu te digo, e vai, e recebe, aí ele está dizendo: eita, Jesus, agora Jesus está aqui. Porque ele ainda é carnal, porque ele precisa dessas coisas para poder se animar no Espírito. Que ele precisa alguém chegar de fora e pregar a palavra de Deus, e dar uma sapateadazinha, e começar a falar algumas coisas, e começar a dizer, e começar a falar, para ele poder entender. Ai, agora é Deus. Quem está entendendo isso aí? Porque os seus sentidos, ainda ele não é espiritual, estão impressionados com as coisas que ele acha que é coisa de Deus. E aí Judas está dizendo: tenham cuidado, porque Satanás se transfigura de anjo de luz. Aí Satanás vai usar os seus agentes, porque ele sabe que tem muito crente carnal. Aí quando chega esses agentes que tem uma boa eloquência, que sabe falar, que sabe fazer um negócio, que chega aqui e diz: eita, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Aí de repente teus sentidos vão ficar voltados para isso. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Aí você vai dizer: puxa vida, aqui é de Deus, porque eu estou sentindo um arrepio tão grande. Aí ele vai dissimuladamente, a Judas está dizendo: cuidado,
cuidado. E esses mesmos homens, com essas coisas, eles vão, meu amado, colocar impressões de coisas que vão dizer, ao ponto, meu irmão, olha aí na mídia, você vê no YouTube, gente que roda o paletó aqui assim, ó. E aí eu vejo gente, irmão, quem não já viu isso? Fica em pé aí vocês aí, por favor. Aí tem assim, tem no vídeo, vai lá, procura no YouTube. Aí o pastor chega lá e faz assim, ó, pá, na cara do... viu isso aí? O cabo cai, aí o outro vai, pá, e eles acham bom. Por quê? Porque, meu Deus do céu, é o Espírito de Deus. Aí acorda o Tote aí, vamos dar um tapa nele. Aí, pá, pode sentar. Que é isso, meus amados? Que é isso? Porque de fato, muita gente, irmão, aí aparece, vamos levar água aqui para o monte, vamos levar isso aqui. E as pessoas, e Judas está dizendo, cuidado, porque você não está impressionado por Jesus, você está impressionado com as coisas que vocês acham que é de Jesus. Não é nem com Jesus ainda. Tem que ter fogo, milagre, é o ambiente, é o reteté, é o pulo. Mas apesar de ter tudo isso, como eu falei, gente que um dia roda, sapateia, cai e tal, mas quando sai daqui, a situação é a mesma. O casal ainda vive brigando, ela ainda continua vivendo aqueles mesmos pecados, ele continua do mesmo jeito. Não, mas aquele fogo aquele culto foi um negócio tremendo. Aquele, meu Deus do céu, foi um negócio tremendo. E aí, irmãos, aí ele passa a ser aquele servo que acredita que é de Deus, porque alguém começa a domesticar ele. A despeito disso, vocês verem que tem igreja que as mulheres botam o vestidão até aqui, a blusa até aqui, e diz, não, eu sou de Deus. Aí um dia eu estava na casa de um irmão, aí as irmãs tudo de short, com a blusinha colada de short, que a minha esposa não usa nem dentro de casa, mas estava aqui com a bata. Aí quando chega na igreja elas colocam lá, porque aqui é a cor de Deus. Quem está entendendo isso aí, irmão? E Tiago o Judas está dizendo, cuidado, porque eles vão aparecer. E aí eles vão dissolvendo a graça de Deus. Aí a pessoa vem até para a igreja, batizada, come o pão, participa da ceia. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, mas eu queria tanto que vocês entendessem isso que eu estou dizendo, mas eu não pude falar a vocês como espiritual. Eu tenho que tratar vocês, não posso dar uma feijoada, eu tenho que dar o não. Não é? Não é o não? Que é o bem fraquinho, que senão dá desiteria e mata, senão acaba logo com ele. Que ele pensa que, e aí vai ficando a vida inteira assim. Aí Paulo vai dizer, eu falei com vocês, mas vocês estão na igreja, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. Ao ponto que o Espírito de Deus ainda não conseguiu trabalhar em vocês, porque vocês ainda não foi gerado na cabeça de vocês a essência do que Cristo quer fazer. Por isso que eu estou dando leitinho para você. Leitinho não, ele dá uma desiteria grande. Estou dando o não. Porque se pegar mais forte, chega, ai meu Deus do céu. Por quê, querido? Porque ainda é carnal. E Judas está dizendo, por isso que esses homens conseguem se introduzir. Porque ainda, e esses carnais, por não ter ainda a consciência, por que não cresce? Porque, irmão, como James e Jambe, Paulo diz que resistir à verdade. Eu vejo gente na igreja assim, quando resiste à verdade, quando o pastor que resiste à verdade,